Olá pessoal, estou aqui para responder as perguntas, né, feitas por vocês. Eu acho que foram perguntas muito boas, muito interessantes, inteligentes, né, e que me permite falar um pouquinho daquilo que nós estamos fazendo hoje no Curitiba. Bom, o Vinícius Túlio me pergunta como está o andamento para a contratação de um meia de criação e se já o clube está estudando alguns nomes, né? Todo clube hoje procura, né, os meias criativos, né, que o Brasil sempre teve em grande quantidade no passado e hoje não temos mais essa quantidade, né? Não temos por várias razões, né? Primeiro que a própria produção de talentos hoje não é mais a mesma de décadas passadas. A outra questão é que a dinâmica do futebol hoje é outra, né? Os clubes não dependem mais tanto apenas desse atleta, né, criativo, né, normalmente chamado como o 10 do time, né, o jogador cerebral que criava as grandes jogadas, né, de ataque da equipe. Hoje a dinâmica é diferente, o futebol é muito mais veloz, dependendo muito mais das estratégias de jogo, né, que não passam exclusivamente por esse jogador. Então é uma dificuldade muito grande, né, mas que realmente agrega muito a uma equipe altamente competitiva, né. O Coritiba hoje busca esse tipo de jogador, né, está se mobilizando até para poder ter ao longo do tempo esses jogadores formados na própria base, né? Essa é a preocupação hoje do Departamento de Futebol do Curitiba, né? Implantar essa filosofia, né, que abra espaço para o aparecimento desses jogadores mais diferenciados, né, que não está fácil hoje mesmo no mercado, né? Não só o Curitiba hoje procura esse jogador com essas características, como também outros jogadores, né, que atendam, né, as demandas do mercado. O Diogo afirma que, segundo o plano diretor, o limite máximo de atletas é 36, né, sendo obrigatório 12 atletas da base do clube. E me pergunta, quantos jogadores temos atualmente no elenco e qual a previsão para que isso aconteça? Logo no início da pré-temporada, né, antes de iniciarmos a pré-temporada, já foi definido um número de 28 jogadores, que seriam aqueles que comporiam a equipe principal, né? Criamos paralelamente uma equipe sub-23, que, diferentemente da filosofia anterior, não é considerado um depósito de jogador, mas é uma equipe que vai provisionar a equipe principal com jogadores de bom nível, né? Fizemos um trabalho, o Tcheco é que coordena esse trabalho no Sub-23, mas a preocupação foi realmente de dar uma condição melhor para que a equipe principal do Curitiba pudesse ter um número de jogadores cuja gestão técnica fosse possível ser feita com qualidade, né? Então foram escolhidos 28 jogadores, esse número mudou um pouquinho, hoje nós temos 30 jogadores ligados à equipe principal e desses 30, 15 são formados na base, né? Ou seja, 50% dos nossos jogadores da nossa equipe profissional, equipe principal, como eu costumo dizer, porque profissional também são os meninos a partir de 16 anos, né? Por isso a gente distingue equipe principal de equipe profissional, e nós temos 50% formados na base, o que eu acho que é um número bastante expressivo, né? E que alinha com a filosofia que todos esperam do Curitiba e que eu também, particularmente como CEO do futebol, acredito que tenha que ser implantado no clube cada vez com mais intensidade, né? Podemos perfeitamente formar grandes jogadores aqui na base do clube e é isso que nós estamos procurando fazer. O André Cleiton me pergunta qual o meu maior sonho para realizar no Curitiba, né? O meu maior sonho foi a própria razão da minha decisão de voltar a um clube de futebol,
né, que é mudarmos o paradigma do futebol brasileiro, e acho que o local ideal para essa mudança é o clube, né? Eu considero assim, como a família é o núcleo da sociedade, eu acho que o clube é o núcleo central do futebol, né? Se o clube vai mal, se o clube está doente, se o clube está com problemas, com crise, é o futebol, de uma forma geral, que sofre com isso. Eu acho que está passando da hora de a gente ter um movimento de recuperação dos clubes, né, para que possa dar saúde financeira, em primeiro lugar, né, e depois a saúde técnica que vem, né, paralelamente ou atrás, né, dessa meta inicial, e nós mudarmos o modelo nosso de gestão nos clubes, né? Eu acho que esse modelo já não dá conta das necessidades, das demandas que o futebol globalizado hoje exige, e o meu sonho é justamente esse, que o Curitiba possa ser esse case de referência, né, de uma gestão saudável, né, com metodologias adequadas, com transparência, com seriedade, né, sem as intervenções hoje que existem, que atrapalham o rendimento do clube como formador, como clube que se exige a todo tempo alta performance, alto rendimento. Esse é o meu sonho, né? Se a gente conseguir contribuir para que o Curitiba seja essa referência, esse modelo de gestão, não só na área administrativa, financeira, mas também técnica, eu acho que, né, vou sair daqui realizado. O Roberto me pergunta, que me afirma primeiramente, né, que em uma entrevista para o jornal Gazeta do Povo, eu falei que deixaria de lado a Universidade do Futebol para trabalhar 24 horas por dia para o Curitiba. Esta semana ele disse que eu dei uma palestras para um curso da Universidade em São Paulo, e pede esclarecimentos sobre isso. De fato, eu afirmei que a partir do momento que aceitei esse cargo de CEO do futebol do Curitiba, eu me dedicaria totalmente a esse projeto, né? A minha participação neste evento que aconteceu na Arena Allianz Parque do Palmeiras foi um evento que eu participei como palestrante, né? E que eu pretendo fazer isso até como parte do nosso projeto do Curitiba, né? Um evento onde se reuniu os mais diferentes profissionais, inclusive convidei vários membros da diretoria do Curitiba para que estivessem presentes nesse evento. Tiveram lá reunidos grandes jornalistas, grandes especialistas, pesquisadores do futebol, né? E que acho que isso é um evento que eu vou estar participando sempre, né? Na próxima semana, por exemplo, tenho outro evento em Brasília, no Ministério Público do Trabalho, que também vou fazer uma palestra e vamos discutir um pouco sobre responsabilidade social no esporte. Então, esses eventos, eles têm que fazer parte da nossa rotina, né? A gente está sendo, a todo momento, entrando em contato, né, com esses eventos, com profissionais, não só contribuindo com a nossa experiência, mas também observando aquilo que vem sendo feito em outras áreas, né? Isso acho que faz parte integrante, não há nada conflitante nisso, né? E sempre vou fazer esse tipo de intervenção, de participação, seja coincidentemente através da Universidade do Futebol ou através de outros eventos promovidos e patrocinados por outras instituições ligadas ao futebol. O Fabiano de Castro me pergunta quanto tempo levará para o Coxa definir seu estilo de jogo e qual a melhor forma de fazer, da base para o principal ou vice-versa. Não sei se entendi bem a pergunta do Fabiano, mas em relação ao estilo de jogo, essa é uma das preocupações dessa filosofia de trabalho que está sendo implantada a partir deste ano no clube. Acho que essa é uma questão que vem sendo muito discutida, né, pelo pessoal técnico, da área técnica, os treinadores, até que ponto
devemos acompanhar as tendências que vêm ocorrendo na Europa ou devemos preservar o nosso próprio estilo, as nossas próprias características. Esse é um tema realmente apaixonante, não só para aqueles que trabalham no futebol de forma profissional, mas também aqueles que acompanham, gostam e têm o futebol como uma paixão e gostam de acompanhar esse assunto, né? Eu acho que isso é um tema que nós estamos discutindo, né? A ideia é que nós tenhamos discussões internas entre os treinadores, né? Se discute muito hoje, por exemplo, se a base tem que ter a mesma formação e a mesma maneira de jogar da equipe principal, né? Esse é um debate que eu tenho a minha opinião própria, né? Eu vejo, por exemplo, que aquilo que se faz no Barcelona, ele talvez não sirva para ser feito no Brasil, né? Nós temos um outro estilo, outras características, né? E que não caberia você formatar as suas equipes e de certa forma, engessando aquilo que nós temos de mais destaque, que é a criatividade, que é a imaginação, que é o drible, né? Eu acho que a gente tem que realmente aprofundar esse assunto, não só com a opinião do CEO do futebol ou só do nosso treinador, não, Marquinhos, mas é uma discussão mais ampliada que nós já estamos iniciando essa discussão e vamos aprofundar para a gente ter em conjunto a definição da melhor maneira de jogar das nossas equipes, né? Eu acho que esse é um trabalho a ser feito ainda, né, e que não tem uma resposta definitiva. O Arthur me pergunta qual é a maior dificuldade para que a nova filosofia de valorização da base dê certo. Realmente não é fácil, né? A gente não institui essa filosofia por decreto, né? Não basta uma ou duas pessoas desejarem isso. Eu acho que depende muito de uma cultura, né, que tem que ser trabalhada, né? A gente sabe que o Curitiba tem como característica, né, isso parece que toda a comunidade pede essa valorização da base, acho que também é a saída que o Curitiba pode ter, né, e realmente nós vamos ter muitas dificuldades, né? O mercado hoje ele é muito agressivo, né? É um mercado que exige realmente jogadores muito bem formados, muito bem preparados para essas exigências do futebol atual, né? E vai exigir de nós também um trabalho muito aprofundado, né? Para que a gente tenha jogadores realmente preparados, não só que tecnicamente tenha potencial para jogar, né? Há uma série de condições hoje, o jogador precisa ser veloz, ele precisa ter uma técnica, não aquela técnica isolada, né, de fazer alguns gestos técnicos de forma bem feita, mas ele precisa executar esses gestos dentro da dinâmica de jogo, dentro da velocidade que se exige hoje no futebol. Ele tem que ser inteligente também, não há espaço mais para jogador que não tenha inteligência, não só inteligência geral, mas inteligência de jogo também, né, que ele seja capaz de fazer a leitura, a interpretação de tudo aquilo que está acontecendo no jogo. E, sobretudo, ele tem que ter atitude profissional, querer se superar, né? Hoje os grandes exemplos, né, mostram isso, né? O jogador não pode nunca estar satisfeito com o rendimento que ele alcançou, mas sempre querer mais. Essa é uma característica tão importante quanto ele ter talento ou não para jogar futebol. E a gente tem que estar atento a todas essas características para poder cobrar e orientar os meninos, os jovens, para que caminhem nessa direção. Não basta ter talento se não tiver todas essas outras condições para que ele possa vencer como profissional de futebol. O Jefferson me pergunta se existe algum mecanismo informatizado no Curitiba para o controle e estatísticas dos atletas para a sua contratação. Se sim, que sistema é esse? É analisado quantos jogos do atleta? Explique mais sobre esse sistema e qual o seu alcance no futebol mundial.
Este serve para avaliação do retorno financeiro que os jogadores trazem ou trariam ao clube no caso de uma proposta de venda. Sem dúvida, Jefferson, você trata aqui de um tema fundamental, né? O Coritiba está preocupado com isso, né? Você mostra pela sua pergunta que você está antenado com tudo aquilo que vem acontecendo no futebol. O Coritiba está inaugurando nos próximos dias o Unifique, que é um centro, na verdade o Unifique é uma unidade de informação, formação e inovação no futebol do Coritiba, e aí a sigla Unifique, que tem esse sentido também de unificar todos os procedimentos dos diferentes setores do clube, no setor técnico, setor financeiro, setor da nutrição, da psicologia, da fisiologia, da preparação física, enfim, todos os setores terão os seus controles centralizados nessa unidade, né, com o objetivo justamente de a gente monitorar não só o crescimento e o plano de carreira dos nossos atletas, desde a equipe principal até a sub-23, 19, 17, 15, 13, 11, e também a gente prospectar o mercado internacional, né? A gente entender um pouco o perfil dos atletas de primeira linha que nós temos no mercado mundial, os de segunda linha, de terceira e assim por diante, né? E aí os jogadores que a gente forma no clube, a gente poder prospectar mercados para esses atletas e transformar o nosso trabalho de formação também em forma de sustentação do próprio clube e do próprio trabalho que é realizado na base. Então essa é uma preocupação realmente muito grande, eu diria estratégica para o futuro do Coritiba. O Paulo Giuliano me pergunta, Medina, tendo em vista o fair play trabalhista regulamentado há poucos dias e os problemas passados pelo Coritiba num passado recente, a torcida coxa branca pode ficar tranquila em relação ao pagamento em dia do salário dos atletas e demais funcionários do clube? Realmente, né, o fair play trabalhista é uma exigência, né, algo que vem sendo cobrado, né, por diversas entidades, né, ligadas ao futebol, né, principalmente alguns movimentos ligados aos atletas, aos treinadores, aos gestores do futebol, e fundamental, né, para que a gente resgate a saúde na relação entre todos esses entes que participam do futebol profissional hoje, né? É absolutamente necessário. A gente sabe que os clubes, de uma forma geral, vão ter muitas dificuldades em cumprir esse fair play, né? Mas é uma exigência que não podemos adiar mais. E o compromisso da nova gestão do Coritiba é que isso seja cumprido, sim, mesmo porque, se não se cumprir, terá as punições que não serão benéficas, né, para o próprio clube. Então é um compromisso que a nova gestão tem de cumprir, sim, esse e outros, né, preceitos necessários para que a gente possa dar um bom termo ao nosso projeto no Departamento de Futebol do Coritiba. O Doriva me pergunta o seguinte, na Europa, alguns times como Atlético de Madrid, o Wolfsburg, entre outros, vêm superando o abismo financeiro que os separam dos chamados clubes ricos e têm conseguido bons resultados. Na sua opinião, não, ele pergunta, na minha opinião, o Coritiba pode fazer isso também? Se sim, de que forma isso pode ser feito? Quais medidas a curto, médio e longo prazo podem ser tomadas? Bom, Doriva, uma delas nós tomamos já imediatamente. Na primeira, iniciando a pré-temporada, não com um número de 40, 50 jogadores se apresentando para a pré-temporada e já criando um primeiro problema para você dar a coesão de grupo, né, que permita que os jogadores, de forma saudável, busquem o seu local, a sua posição dentro da equipe principal. Quando você tem um grupo de 40, 50 jogadores,
que motivação terá o jogador que logo percebe que ele é reserva do reserva do reserva, né? Então essa foi uma primeira providência. Nós já iniciamos o trabalho com um número reduzido, que a gente considerou ideal para esse trabalho, e isso permite você acelerar o processo da formação de um grupo mais unido, mais coeso, com mais cobranças, né? Que essa é uma das formas que você tem de minimizar um pouco erros, né? E também fazer com que a equipe possa render o máximo dentro das limitações orçamentárias que existem, né? Então essa é uma coisa que os clubes grandes normalmente têm mais dificuldade, né? E os clubes menores, com orçamentos menores, têm que acelerar esse processo, não só pelas condições financeiras, mas que é uma das poucas opções de sobrevivência e ter uma equipe mais competitiva, né? A outra é tomar um extremo cuidado na contratação dos jogadores, né, para que tragam jogadores que não sejam apenas tecnicamente qualificados, mas que tenham as outras qualidades, inclusive de postura, de atitude, né, de vontade de querer vencer, né, mesmo superando essas dificuldades mais financeiras, econômicas, né, que um clube de menor porte enfrenta. Então é um pouco isso que a gente está fazendo, né, e vai procurar reforçar, né, essa filosofia de conseguir mais com menos, né? Esse é um desafio que não basta só a vontade, mas um trabalho estratégico, inteligente, né, minimizando os erros, e é isso que a gente tem procurado fazer desde o início, né? E na medida que a gente tenha ferramentas mais adequadas, que ainda não temos, mas estamos trabalhando para tê-las no mais curto espaço de tempo, nós vamos cada vez ter mais condições de fazer mais com menos. O William Rocco me pergunta, nos últimos anos, entre 2011 a 2014, não fomos bem em jogos fora de casa no Brasileiro. Tem estratégia para reverter isso? Tem estratégia para reverter isso, sim, né? Isso a gente tem, inclusive, discutido muito com a nossa equipe técnica, particularmente com o Marquinhos, que é uma pessoa sensível a essa questão, né? Já exercitamos isso em algumas ocasiões que jogamos fora de casa. Acho que um bom exemplo foi a primeira partida nossa da Copa do Brasil, onde ele, durante o tempo todo, alertou os jogadores em relação à importância de você ter uma atitude adequada para você enfrentar para que a gente enfrente os nossos adversários fora de casa, né? E tivemos um bom exemplo de como se pode se apresentar bem, né, de acordo com o próprio regulamento. A Copa do Brasil é um regulamento é um formato de campeonato muito específico, né? Você não importa tanto aí você jogar bonito, né, e correr riscos de perder. É um jogo um pouco diferente de um campeonato de pontos corridos. É um campeonato que um erro pode te acarretar a eliminação, então você tem que jogar também com esses aspectos. E o Marquinhos, como responsável técnico pelo nosso projeto da equipe principal, está atento a isso, e outras providências também nós estamos tomando para que a gente se fortaleça também, né? Não só faça do Couto Pereira o nosso local, né, de vitórias, mas também a gente conquiste essas vitórias fora de casa. Isso é uma preocupação que nós temos e esperamos reverter isso a partir desse ano. Tenho tido ultimamente muitos contatos, ou alguns contatos com membros da torcida, muitos jovens, e tenho ficado muito animado até com a perspectiva de a gente juntos, com o apoio da torcida, fazermos um trabalho realmente diferenciado no futebol do clube, né? Eu pediria até que esse entusiasmo pudesse contagiar realmente todo o clube, o ano todo, né, e os anos vindouros, porque nós estamos
passando por um período de transição que vai exigir o esforço de todos, o apoio de todos, as críticas quando couberem também, a gente está aberto a ouvir as críticas, não vamos acertar o tempo todo, né, mas o que eu quero deixar claro é que há hoje uma disposição de todos aqui dentro do Curitiba de fazer um ótimo trabalho, mas eu não vejo sentido num ótimo trabalho sem a participação entusiasmada de todos, do sócio-torcedor, não é? Ampliando o quadro de sócio-torcedor. Eu acho que isso é um ponto fundamental para que a gente saia dessa crise, a gente aumentar aí um número considerável do sócio mesmo, que contribua, né, que seja adimplente. É isso que a gente espera de vocês, né, que juntos temos a convicção que vamos fazer um trabalho bastante interessante que vai deixar todos nós muito satisfeitos.